graça e a paz do Senhor Jesus. Te convido a fazer esta oração comigo, darmos início, ao nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante do Senhor. Te apresento o meu povo, te apresento a minha gente, ó Pai, as nossas famílias, a nossa cidade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Vem de encontro a nós, vem em nosso socorro, Deus, trazendo cura para aqueles que necessitam de cura, Deus, paz àqueles que precisam de paz e alento àqueles que precisam de alento. Deus, Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso refúgio. Senhor, a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos aqui, nos apresentamos ao Senhor e em reverência, Deus, entregamos a Ti o nosso culto. Que seja ele uma oferta perfeita e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu me coloco ao Teu dispor, eu me coloco ao Teu serviço e apresento a Ti todos quantos se colocam comigo neste momento. Senhor, que o Teu poder, que o Teu Espírito nos encha neste momento com a Tua alegria, regozijo e paz. Em nome de Jesus Cristo, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, Jesus. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo Teu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E esse é o som, carpinteiro batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Jesus, pode entrar. E esse é o som,
esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Carpinteiro batendo a porta, carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, carpinteiro arrumando a casa, carpinteiro arrumando a casa. Declare para o Senhor que o seu coração é a casa dele. Que ele tenha liberdade em arrumar. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Tudo aquilo, Deus, que não agrada ao Senhor. O Senhor tenha liberdade em nosso meio de entrar e limpar a casa, Jesus. E esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, carpinteiro arrumando a casa, Jesus. E esse é o som, carpinteiro arrumando a casa, carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos à mensagem de hoje. E eu quero apresentar, um seguinte título, ou apenas uma ideia como título, que é suficiente para nos levar a uma reflexão. Eu tenho meditado nessa mensagem da seguinte forma: porque é jovem ou porque é rico? Abandonar tudo e seguir a Jesus, ir para casa e voltar para os seus? Porque é jovem ou porque é rico, abandonar tudo e seguir a Jesus? Uma palavra que me atrai muito é essa palavra que nos fala a respeito de tudo. E quando eu olho para o tudo, é um universo tão grande, que o tudo é o universo em que cabe todas as coisas, tanto do nosso mundo como de outro mundo também. E se eu digo a você, dê a mim tudo aquilo que você tem, e você se prontificar a isso, eu vou lhe dizer que isso aí também me pertence. Essa outra coisa que você resiste, que você pensa que não é importante para mim, também é meu, pois todas as coisas já foram entregues a mim. Então é um desafio muito grande quando nós olhamos para Cristo e somos desafiados nessa fé, aquela fé que nos impulsiona a deixarmos tudo, a abandonarmos todas as coisas
deixar tudo diante do nosso Deus para segui-lo, para acompanhá-lo. Eu quero dizer a vocês que não é apenas fé, mas eu digo a vocês que trata-se de uma fé muito louca, para muitos uma fé insana. E muitos vão se referir a essa pessoa, sim, está aí um fundamentalista religioso, um louco, e que realmente, se há algo nesse mundo, para que eu possa me enlouquecer que seja por Cristo, que a minha loucura seja por servir a Cristo, seja por segui-lo. Mas a questão está em até que ponto realmente importa entregar tudo para Deus, entregar todas as coisas que possuímos, tudo aquilo que é importante para nós, principalmente as nossas riquezas, principalmente o nosso conforto, principalmente tudo aquilo que temos conquistados de bom e de melhor aqui nessa terra, dedicar a vida tão somente a Jesus Cristo. Até que ponto Deus realmente requer isso de nós? E até que ponto isso realmente agrada ao nosso Deus? De fato, o tudo se refere a todas as coisas existentes nesse universo e em todos os outros. É ter disposição para que a nossa fé seja tão forte e intensa, a ponto de, sem restrições, deixarmos todas essas coisas diante do Senhor. Sermos capazes, sim, de abandonarmos a vida conforme nós a compreendemos e buscarmos a vida segundo Cristo. Senão, não seremos dignos do reino de Deus, não seremos dignos do reino dos céus. E assim nós compreendemos o quanto é difícil para os ricos alcançarem esse reino que Deus tem para nós. Pois quanto mais se tem, mais deverá se renunciar a essa pessoa. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Isso é o que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Vamos à leitura. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Diz assim: Ora, aproximando-se dele um homem, e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Que me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, veste tudo, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem, segue-me. O jovem ouviu essas palavras, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu quero fazer a seguinte reflexão. Percebam que esse jovem se aproxima de Jesus a ponto de desafiá-lo, num bom sentido da palavra. Jesus em nenhum momento se viu surpreso, mas afastou a princípio o que seria uma bajulação. E como mestre deu uma lição não apenas àquele jovem, mas também uma grande lição a nós. E se nós contextualizarmos para o dia de hoje, para os nossos dias, eu fico aqui imaginando que talvez o jovem, ele poderia se apresentar diante do Senhor com a seguinte abordagem: Jesus, tu és o cara,
Agora fico imaginando Jesus olhando para ele, contemplando ali para a face dele, pensativo. Que trem é esse? O que é isso que ele quer me dizer? Como é que esse jovem se aproxima de mim? Como que, se houvesse entre nós uma grande intimidade, como que se ele me conhecesse de muito, com a mesma intimidade que eu tenho dado tão somente aos meus discípulos, mas a ele não. Ele surge agora, assim, de repente, e quer aparentar ser alguém tão achegado, de uma forma tão natural. Por certo que eu o conheço, e sei exatamente com quem estou falando, e sei exatamente do que ele precisa. Mas ele pensa me conhecer, acredita me conhecer, tem as suas convicções, mas está errado acerca de suas próprias convicções a meu respeito. Aquele jovem se aproximou de Jesus com um conhecimento das leis e das Escrituras, e Jesus sabia daquilo. E aquele jovem era um jovem muito inteligente, imagino eu. Era um jovem que tinha alcançado um conhecimento e tinha uma sabedoria acerca das Escrituras, e ele chegou ali diante de Jesus, do mestre, também numa tentativa de tecer ali alguns comentários, ou apresentar também ao Senhor que ele tinha um conhecimento. E então ele chega diante de Deus de uma forma como que conhecedor, como que íntimo de Deus, e Jesus lhe mostra que não é bem assim. E então ele lhe faz a seguinte pergunta, né? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Estou imaginando que talvez essa, no entendimento daquele jovem, pudesse se tratar de uma pergunta retórica, mas Jesus haveria de demonstrar a ele que não, que na realidade não se tratava de uma pergunta retórica, pois aquele jovem sequer imaginava, sequer poderia imaginar que nada que um homem possa fazer, ou nada que um homem pudesse ter feito no passado, seria suficiente e capaz de dar a ele a vida eterna. E então, naquele contexto, daquela pergunta, Jesus adentra assim pelas Escrituras, pelas leis, e faz um convite a ele a meditar exatamente nos mandamentos. E aquele jovem, de uma forma muito convicta, muito segura, afirma para Jesus. E entendo que nisso ele não estava mentindo, porque em nenhum momento Jesus disse que o jovem estava mentindo acerca de tais coisas, mas ele diz: olha, todas essas coisas sim eu tenho guardado, eu tenho conhecido, eu tenho procurado obedecer e viver os teus mandamentos, e penso eu que isso era verdade. Mas a pergunta se tratava de algo maior: o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Para nós a pergunta, ela torna-se muito clara, mas não para ele. Nós sabemos que nada que um homem possa fazer, nada que aquele jovem pudesse fazer naqueles dias, seria suficiente para que ele alcançasse a salvação. Mas a salvação que aquele jovem buscava, a salvação que aquele jovem precisava, seria dada a ele em breve pelo Senhor Jesus, pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, tão somente pela graça em Cristo Jesus, não sendo necessário para aquele jovem ter que fazer nada para alcançá-la. E essa era a mensagem que Jesus estava ali trazendo ao conhecimento, não apenas daquele jovem, mas de todos aqueles que estavam à sua volta, pois haviam muitas pessoas ali reunidas, além dos discípulos. E o jovem
ficou perplexo mais à frente quando Jesus, então, ouvindo dele essa verdade, que ele cumpria e guardava todos os mandamentos, mas de uma forma muito clara, ele deixou transparecer aqui a nós, pois não poderia esconder isso de Deus, mas deixou-se transparecer a nós que aquilo era algo que ele havia recebido quando muito jovem, por certo que dos seus pais, como que uma religião que era muito importante para ele. E Jesus agora começa a mostrar para aquele jovem, para nós, que as coisas de Deus vão muito além da religião. Nós não podemos nos limitar com o conhecimento que nós temos e que nós recebemos pelos nossos antepassados acerca de religião, acerca de liturgias, acerca de conhecimento, acerca das Escrituras. Mas Jesus está dizendo a ele que, olha, eu quero de você muito mais que isso. Eu quero a sua adoração verdadeira. Eu quero a sua emoção, eu quero o seu coração. Eu quero que você aproxime de mim não somente por algo deixado a você pelos seus pais, não somente por um ritual litúrgico, não somente por uma prática religiosa, mas eu gostaria que você realmente praticasse todas essas coisas pela vontade do seu coração, todo o seu entendimento, de toda a sua sabedoria, não por uma prática, não por um ritual, mas então aceitando Jesus, que isso era o máximo que aquele jovem conseguia fazer. E ainda era algo difícil, pois a maioria não conseguia viver aquilo que aquele jovem demonstrava e nos diz que conseguia praticar. Jesus então chama para aquilo que lhe faltava. Jesus lhe chama para o seu aperfeiçoamento. E Jesus começa a lhe mostrar: bem, sei que você tem conseguido tudo isso, guardar toda a minha lei, guardar todos esses mandamentos, mas então falta a você tão somente o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento para você consiste nisso: vende tudo o que tem, pega esse dinheiro e dê aos pobres, vem e siga-me. E aquele jovem então, não gostando de ouvir essas palavras de Jesus, principalmente essas últimas palavras, da mesma forma como ele se aproximou de Jesus, ele deu as costas para Jesus, ele saiu, foi, e o diálogo já não acontece mais entre os dois. E em seguida, Jesus continua num diálogo agora não com o jovem, mas com os seus discípulos, falando acerca da riqueza. Que eu quero dizer, em nenhum momento Jesus falou de riqueza com esse jovem. Em nenhum momento Jesus disse que ele estava condenado por ser rico. Em nenhum momento Jesus disse a esse jovem que o céu não era para ele, pelo simples fato dele ser rico. Ao jovem Jesus disse que a salvação, o céu que você procura, lhe será pela graça mediante Jesus Cristo. As escrituras que você guarda, as escrituras que você conhece, as leis que você vive, que você já aprendeu a guardar, eu sou a manifestação disso tudo. E pela graça, eu te dou a salvação, e não há nada que você possa fazer, meu rapaz, para se tornar merecedor de tal coisa. E então eu vejo, eu entendo que essa é a mensagem de Jesus para esse rapaz, para esse jovem rico, mas em nenhum momento Jesus o confrontou acerca da riqueza que ele tinha. Mas Jesus o confrontou acerca de um aperfeiçoamento que ele carecia de receber. E o seu aperfeiçoamento consistia em compreender realmente
qual seria o verdadeiro propósito de todos os seus bens, de toda aquela riqueza que Deus havia permitido a ele, que Deus havia proporcionado a ele. Talvez Deus queria dizer a ele: olha, toda essa riqueza aqui neste mundo, por melhor que seja, não lhe serve para nada. Eu estou dizendo a você que é possível acumular riqueza lá no lugar para onde você deseja ir, no céu. E Jesus disse isso de uma forma muito clara: ajunte riqueza no céu, mas para isso você tem que entregar tudo, isso que você possui. E quando nós olhamos tão somente para toda a riqueza daquele jovem, eu digo a vocês que o tudo cabe muito mais. Jesus não estava dizendo apenas para ele abrir mão da riqueza, da fortuna, dos seus bens. Jesus estava se referindo a uma vida por inteiro e por completo. E com a saída desse jovem, Jesus continua o seu discurso, falando de riqueza, sim, para com os seus discípulos. E é o que está no versículo 23, quando ele disse assim: aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Essa mensagem não foi direcionada ao rapaz, ao jovem rico. Essa palavra foi direcionada aos seus discípulos. O quanto que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Fico imaginando aqui, estaria Judas ali, em meio aos discípulos de Jesus? Eu penso que sim. E eu penso que essa parece ser uma fraqueza muito forte em Judas. Uma fraqueza, uma inclinação muito grande a cair, sim, pelo seu amor, pelo seu prazer, as riquezas, as moedas, as coisas dessa terra. E parece que Jesus, quando ele traz esse discurso, me parece seja uma segunda mensagem, não a primeira voltada para aquele rapaz, mas agora para todos os outros discípulos, mas de uma forma muito especial para aquele que um dia ainda havia de traí-lo, Judas, que o vendeu por algumas moedas. E continuando, então eu estou tentando demonstrar a vocês que Jesus se relaciona de uma forma pessoal naquilo que nós precisamos. Talvez aquele jovem imaginava não precisar de nada, não ser mais necessário nada em sua vida, e ele pensava ouvir de Jesus, uma palavra boa e agradável que lhe iria de encontro da seguinte forma: bem, se você tem praticado a lei, se você tem guardado a lei, saiba que você já alcançou a vida eterna. Só que não é por aí, só que não é bem assim. Jesus então lhe chama ao aperfeiçoamento. Eu não sei aquilo que você pensa já ter alcançado diante de Deus, mas cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, buscarmos em Jesus o nosso aperfeiçoamento. E isso ele trata conosco de uma forma muito pessoal. Largue tudo o que você tem para seguir a Jesus. Eu não sou louco de dizer isso para você, eu não estou dizendo isso para você. O que eu estou dizendo é que se o Senhor lhe dizer tal coisa, há um propósito muito pessoal entre o Senhor, seu Deus, e você. Isso diz respeito a você e a Deus, não a mim, não aos outros que estão à sua volta. Se Jesus te pediu tudo, todas as coisas, não me inclua entre as pessoas que têm que entregar para Deus tudo, de uma maneira tão louca, de uma maneira tão, sem nexo, sem sentido, porque isso só faz sentido para você, porque Deus requer sim isso de você, e há um propósito e há uma razão muito especial nisso, e esse propósito e a razão é no seu aperfeiçoamento diante de Deus, porque não é assim que se dá com todas as pessoas. Eu te chamo agora a fazermos uma leitura de uma passagem que Jesus tratou de uma forma exatamente oposta
acerca de uma outra pessoa que muito queria segui-lo, mas Jesus o mandou para casa. Jesus, eu vou de uma certa forma dar-nos a entender que o Jesus o rejeitou naquele momento, segundo a sua vontade, e Jesus disse a ele de uma forma bem clara: não, você não, eu não quero que você me siga, toma as suas coisas e vá agora para a sua casa, vá viver a sua vida junto aos seus, diante dos seus, tão somente fale de todas as coisas que Deus fez por você, mas eu não quero que você me acompanhe. E este homem o compreendeu. E este homem, a narração sobre a sua vida está no livro de Lucas, o capítulo 8. Lucas 8, a partir do verso 35. E diz assim: e saíram para ver o que tinha acontecido. Imagino eu que os curiosos, né? Eles também já existiam naquela época. E se aproximaram de Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso, contaram-lhe como fora liberto um endemoniado. Então toda a multidão dos arredores dos Gerazenos pediu-lhe que se lhe retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem havia saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grande coisa Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha que interessante, Jesus diante de um jovem, Jesus lhe diz o seguinte: olha, vende tudo que você tem, meu jovem, tudo, dê aos pobres, vem e siga-me. Agora, diante de um outro homem, em um outro contexto, em uma situação diferente, o homem chega grato aos pés do Senhor Jesus, com reverência e com humildade, e lhe diz: Jesus, eu desejo estar contigo, eu quero estar contigo por todos os dias. E Jesus vira para aquele homem, olha para aquele homem com o olhar de misericórdia, mais uma vez, e diz a ele: não, eu não quero que você me siga. Volta para a sua casa, para a sua família, e tão somente diga a eles o que Deus tem feito por você. E aquele homem tão somente obedeceu, foi, e em seu caminho ele ia dando testemunho acerca de Cristo. Que eu quero dizer a vocês que são circunstâncias diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, porque Jesus não disse a mesma coisa àqueles dois homens, ou melhor dizendo, porque Jesus disse a um: larga, abandona tudo e vem e me acompanha. E o outro que queria fazer isso, Jesus: não, você não, vai para sua casa, vai morar com os seus, vai conviver com a sua família. Agora eu vejo que esse homem, um homem que há muito tempo se viu privado de ter um convívio, de ter uma vida de uma forma natural, com familiares, com amigos, com pessoas. Diz as Escrituras que eles colocavam algemas, correntes naquele homem, mas haviam entidades tão poderosas, legiões que se apossavam daquele homem, que nem mesmo as cadeias, que nem mesmo as algemas eram capazes de deter aquele homem. E aqueles demônios o levavam para um cemitério, e ali naquele lugar, imagino eu que aquele homem vivia ali assombrando os outros que estavam naquelas imediações, naquela região, e aqueles que o observavam
tão somente o viam de longe. Certamente aqueles homens tinham medo daquele homem. E Jesus estava em uma viagem de barco, segundo as Escrituras. De repente ele parou naquele lugar, ele desceu, ele foi fazer uma caminhada e ele não procurou aquele homem. Mas as entidades que ali se encontravam naquele corpo reconheceram Jesus. E Jesus tão somente teve misericórdia e deu grande libertação àquele homem. E aquele homem, uma vez liberto, aqui fica bem claro, foi para os pés do Senhor Jesus, num gesto de gratidão. E tamanha era a gratidão daquele homem, que aquele homem agora diz: olha, permita tão somente que eu te siga, permita tão somente que eu esteja contigo. Mas agora Jesus te diz: olha, eu te restaurei hoje tudo aquilo que o diabo te privou, tudo aquilo que o diabo tirou de você. Eu restaurei a sua vida para que você a viva com os seus. Eu restaurei a sua vida para que você a viva com a sua família, para que você desfrute dos seus pais, dos seus irmãos, para que você tenha um convívio com os seus familiares. Hoje eu te resgatei a vida, para você desfrutar dela com os seus filhos, para você desfrutar dela com a sua comunidade, com aqueles que lhe são próximos. Eu não resgatei a sua vida hoje para que você me siga, mas hoje eu te resgatei para que você viva tão somente a sua vida. E nessa sua vida, tão somente dê testemunho de tudo aquilo que Deus fez por você. Tudo aquilo que Deus faz por você. Jesus, ele trabalha com pessoas de uma forma particular, de uma forma muito pessoal. Eu não quero fazer fórmulas e dizer a vocês que é tão somente abandonar tudo, largar tudo, dar aos pobres e seguir Jesus. Também eu não quero dizer a vocês que é tão somente passar a viver tão somente a sua vida, tão somente a sua família. Mas eu gostaria muito que você compreendesse que há um propósito pessoal nessas coisas. Há uma situação pessoal nessas coisas. Jesus, quando tratou com o Geraseno, tratou em cima daquilo que ele mais precisava, e o que ele mais precisava era libertação, então somente libertação para viver uma vida digna, para viver uma vida segundo a qual Jesus havia planejado e havia projetado para ele. Quanto àquele homem jovem e rico, realmente aquele homem, ele guardava a lei, era conhecedor das Escrituras, e Jesus agora trabalha com aquele homem tão somente no seu aperfeiçoamento. Jesus deixou algo para ele ir e meditar. Alguém que pensava e acreditava ser tão perfeito, ser tão íntimo de Deus, pelas Escrituras e pelas leis. Mas Jesus é Deus manifesto ao mundo, e aquele jovem sequer o conhecia. Se achega diante de Jesus, querendo ser íntimo, querendo demonstrar uma intimidade com Deus, e Jesus de pronto já lhe mostra: olha, eu te conheço, mas você em nada me conhece. As suas convicções a meu respeito, elas estão erradas, e agora eu começo a caminhar com você nisso, dentro daquilo que você conhece, as leis e as Escrituras. Então, eu tenho a apresentar para você algo maior, algo que há de lhe proporcionar um grande aperfeiçoamento. E é isso que eu tenho para nós nessa mensagem. Que Deus nos conceda o aperfeiçoamento naquilo que nós precisamos. E eu não sei qual é o seu, em que área você necessita de aperfeiçoamento, aonde Deus quer trabalhar em sua vida. Se você é um desses que Jesus desafia a largar tudo, a abandonar tudo, ou talvez tão somente essa área da sua vida que você reluta em entregar para Jesus. Talvez seja tão somente ela.
ou talvez realmente seja um tudo em que cabe todas as coisas, em todos os universos. Ou tão somente Jesus queira restaurar a você, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que o diabo tem roubado. E com essa mensagem, com essa palavra, quero que o Espírito do Senhor nosso Deus, que o poder dessas Escrituras possa te levar ao entendimento, à compreensão dessas coisas, e que Deus possa lhe revelar ainda mais de uma forma pessoal tudo aquilo que Ele tem para você. E neste momento, eu entrego essa mensagem, e eu quero orar por nós, pelo nosso aperfeiçoamento, quero orar por aqueles que carecem e necessitam de restituição da saúde, restituição da alegria, restituição da paz, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, traz de volta tudo aquilo que o diabo tem roubado de nós, traz a nossa alegria, traz a nossa unidade, traz a nossa comunhão, resgata, Deus, tudo aquilo, Senhor, que é precioso para nós. Nós não abrimos mão da nossa porção, nós não abrimos mão da nossa herança em Cristo Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua glória, vem com a tua misericórdia, Deus, e aperfeiçoa o teu povo, aperfeiçoa a tua igreja, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, assim eu vos abençoo, em nome de Jesus, amém.